Nos dias de hoje, o ser humano sofre com uma das pandemias mais mortais do planeta, mas não é de agora que ele sofre com essas doenças. Por todo o mundo, o inacreditável aconteceu. Nos tornamos personagens de um filme assustador, terrível, e a maior angústia dessa história era tudo verdade. O vírus que para nós parece tão inofensivo. Até agora, quase E a 50 Rússia pessoas registra mais 4 casos da gripe. A suspeita é que ela seja causada pelo novo vírus influenza. 507, o número de casos de gripe pela nova variante da influenza. Influenza, o vírus da história. E hoje falaremos um pouco sobre a primeira pandemia documentada na história, que deixou cerca de 1,5 milhão de mortos. Agora, com o apresentador João, vamos falar um pouco mais sobre a doença. Exatamente, Yasmin. Hoje vamos falar da gripe russa, uma pandemia que ocorreu de 1889 a 1890. Vamos recapitular de forma completa todos os passos vividos pelos pacientes e pelos médicos. Meio doido pensar que uma reportagem ocorreu há 100 anos atrás. Mas agora iremos para uma simulação de como ocorria o atendimento daquela época, já que fontes indicam que a situação nos locais era precária. Caralho! Falando diretamente de Bukhara, eu, Ivan Dubrava, trago mais informações sobre a mais nova doença que está assolando a humanidade. Agora iremos para o hospital. Boa tarde, doutora. Como está a situação da doença? Boa tarde. Os hospitais estão lotados, são muitos doentes, esse vírus se alastra muito rápido e é muito perigoso. Parece uma gripe comum, mas não é, é muito fatal. Esse paciente aqui está bem, está estável, está com sintomas de gripe, mas parece que vai melhorar. Já esse aqui chegou aqui semana passada e eu não sei mais o que fazer com ele. Nunca melhora. Pior gripe que eu já tive na minha vida. Eu tenho dores no corpo, febre, fraqueza, calafrios. A enfermeira disse que é só uma pneumonia que eu logo vou melhorar. Boa tarde, doutor. Boa tarde, eu sou o Nicolau, médico desse hospital aqui. Sente-se, por favor. Bom, doutor, do que se trata a doença? Bem, essa doença, na verdade, é um vírus causado pelo H2N2. Ela evoluiu das aves que temos na região e está afetando milhares. E como é possível evitá-la? Bem, para evitá-la, o ideal seria se manter distante dos doentes e lavar sempre muito bem as mãos e objetos com água e sabão. Eram essas suas dúvidas? Sim, doutor, muito obrigado pela atenção. Pois bem, adeus. Sem aperto de mão por causa da doença. Isso foi realmente aterrorizante, mas devemos lembrar que o vírus sofreu mutações e atacou diferentes cotidianos em diferentes épocas. Exatamente. Estudar a carga genética e as mutações do vírus é muito importante para a ciência. E um exemplo claro disso é a gripe espanhola, que deixou cerca de 500 milhões de infectados. Boa tarde, estamos ao vivo de Nova York para falar sobre o influenza H1N1, que ataca com velocidade todo o globo, deixando milhares de vítimas. Um relato de importância é do médico que luta na linha de frente contra esse novo vírus, junto aos doentes infectados. Acompanhe comigo. Esse não é mais um daqueles filmes de Hollywood. Isso é vida real, são vidas reais. Não pense que você é especial, que não vai se infectar ou que não vai causar nada. Pode ser que talvez não cause, mas se a vida de milhões de médicos, enfermeiros e outras pessoas não te comove, pense assim, mas e para a sua avó? Ela pode ser fatal. Com essa reportagem, podemos analisar que não foi apenas no cotidiano atual que tivemos grandes mudanças ocasionadas por doenças respiratórias. É estranho pensar o quão contagiosa e tão perigosa pode ser uma doença como essa. Vamos ver no exemplo a seguir da gripe asiática. Eu sou Thiago Vaz e esse é o Panorama de Saúde do New York Times. A nova variante do vírus, H2N2, está provocando um surto na cidade de Hong Kong e pode ser chamada pelos especialistas de gripe asiática. Especialistas afirmam que a doença pode evoluir para uma pandemia global. Agora vamos passar um documentário feito pela nossa correspondente no local. Estamos no hospital ao vivo para falarmos um pouco sobre a gripe asiática. Doutor, espere! Tem um instante para comentar sobre as doenças e também como ocorre a forma de tratamento? Nós não temos leitos nem medicamentos suficientes, uma situação complicadíssima. Infelizmente, não é possível tratar a todos e muitas pessoas acabam morrendo de pneumonia ou ataques cardíacos ou até mesmo temos que mandar embora, pois não temos espaço. E seria possível começarmos com alguns pacientes? Olha, a situação é bem irregular, mas creio que dá para abrir uma exceção. Aqui o primeiro está em estado leve e o segundo já está no estado bem avançado. E a enfermeira vai te apresentar eles.
Bom dia, sou a enfermeira Maria. Esses são Yu Chen e Xulan. Vocês poderiam nos falar como eles se sentem, como eles são tratados? Terei de traduzir, pois eles só falam cantonês. Estou aqui há mais de uma semana. Me deram alguns remédios, mas dizem que não estou melhorando. Meus braços e pernas estão fracos e doem-me a falar. Os médicos tentam tratar bem de nós, mas somos muitos. Me ajude! Me ajude! Oh, meu Deus, me ajude! Eles pararam de me tratar, me abandonaram! Desistiram de me salvar! De fato, foi uma história dramática. E agora, vamos falar com nosso especialista em história epidemiológica, Pietro Luca, que será responsável para explicar para você o que aconteceu nessa época e como ocorreu essa história. Boa noite. Boa noite, telespectadores, e boa noite também a nossa especialista Pietro Luca. Bom dia, João. Bom dia, Yasmin. Tratando da gripe asiática, foi uma das grandes pandemias de gripe aviária dos últimos 100 anos e causou cerca de 2 milhões de mortes. Sobre a história, a doença surgiu em Guizhou, na China, no final de 1956. E a partir daí, foi para a Índia, para Singapura e Taiwan, e para os Estados Unidos, para o Reino Unido e para o resto da Europa. Como já existia uma vacina gripe, a vacinação começou na metade de 1957 e, em 1958, a pandemia foi resolvida. Muito interessante a colocação do especialista. É sempre bom informarmos as pessoas da maneira correta para que não haja notícias falsas rolando na internet. Concordo, é muito importante para a população saber como deve se prevenir de doenças como essa. Outra doença que atingiu a população na história é a de Hong Kong. Eu sou Leonardo Gotter e esse é o Panorama de Saúde da Record News. Todos sabemos que estamos passando por um período de celebrações e festas, já que estamos chegando na véspera do Natal. Entretanto, os Estados Unidos estão sofrendo com uma nova variante de uma gripe, que é a H3N2, que é conhecida como a gripe de Hong Kong, e ela está espalhando-se rapidamente pelo mundo e pelos Estados Unidos. Agora vocês ficarão com uma reportagem feita num hospital de campanha dos Estados Unidos que retrata a situação complicada. Boa noite. Hoje estamos em Nova York para saber um pouco mais sobre a doença. E por sorte encontramos um renomado médico brasileiro, Dr. Leonel. Bom dia, doutor, tudo certo? Bom dia. Poderia nos falar mais sobre a doença? Essa doença, ela por enquanto aqui, ela está infectando todos os Estados Unidos. Os 50 estados estão tendo casos. Ela está muito grave, ela está chegando em uma forma que o hospital não vai mais ter capacidades. Nosso único tratamento são medicamentos à base de aspirina e vitaminas. E a forma de prevenção são, a maioria das vezes, utilizando a vacina da qual a gripe que já existe, mesmo não tendo sido provada eficácia. Teria como nós vermos alguns pacientes? Claro, vamos seguir. Boa tarde. Você poderia falar um pouco mais sobre o que está sentindo e há quanto tempo você está aqui? Olha, por enquanto estou me sentindo bem. Já estou aqui há mais ou menos uma semana. Cheguei no hospital com muita dor de cabeça e muitas dores musculares. Os médicos me receitaram alguns medicamentos, algumas vitaminas e eu até estou melhorando bem. A enfermeira falou que eu tenho uma boa imunidade e um organismo bem resistente. Ok, muito obrigado. Andrew, how long have you Por quanto tempo você esteve aqui? E como você se sente? Cara, eu cheguei aqui ontem com febre e muitas dores no corpo. Os médicos me deram remédios e vitaminas também, mas ainda estou me sentindo mal. Eles me disseram que se eu não melhorar, eles vão me vacinar. Okay. Então, após essa reportagem, podemos perceber que a situação nos Estados Unidos é alarmante e bem preocupante e podemos tirar proveito de algumas informações e medidas caso essa gripe chegue aqui no Brasil. Essa foi a Hora da Saúde na Record News. Tenham um ótimo feriado de Natal e fiquem atentos com essa nova gripe. Um forte abraço. Muito interessante. Agora estamos chegando perto de um contexto atual, em que a população estava com medo de uma contaminação ainda maior pela gripe suína. Essa gripe chegou de uma forma inexplicável e abalou todos os humanos, com medo de que o vírus influenza atingisse as pessoas. Mas não foi bem assim que funcionou. Bom dia a todos. Estamos aqui no Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, onde vamos falar com o Dr. Ricardo, que vai nos explicar um pouco melhor sobre a gripe suína. Dr. Ricardo, você poderia explicar o que é a gripe suína? A gripe suína, causada pelo vírus influenza A, ataca tanto o sistema respiratório do porco quanto do ser humano. O vírus ele tem se espalhado muito rapidamente, porque ele espalha por secreções respiratórias no ar, causadas por pessoas infectadas que acabassem tossindo ou espirrando. E quais seriam os sintomas? Os sintomas são o mesmo de uma gripe comum: febre, tosse, fraqueza, só que tudo isso muito agravado, que pode acabar chegando a um ponto de levar à morte no paciente.
E o senhor poderia nos falar como está a situação no hospital diante da recente declaração de pandemia da OMS? Aqui no Brasil as coisas estão muito tranquilizadas, nós estamos conseguindo tratar, já conseguimos um tratamento e estamos muito próximos à vacina. Por isso, tudo isso graças às instituições que estão nos ajudando muito nessa pesquisa, nessa nossa situação. Muito obrigada, doutor. É sempre um prazer ajudar nessa nossa rede de informações do Brasil. Agora é com você, Renata. E com isso, conseguimos perceber que as mutações ocorrem e que o ser humano ajuda com isso. Exatamente. A evolução tecnológica é surpreendente. Da mesma forma que a tecnologia atual evolui, as doenças evoluem. Seria esse um ciclo vicioso que nos faz repensar até onde vamos conseguir ir, até que ponto iremos conseguir produzir vacinas ou insumos que garantam a nossa sobrevivência, até quando a ciência vai ter o poder de corrigir os nossos erros. Essa é a pergunta que devemos nos fazer.